Irmãos, hoje, domingo, 19 de abril de 2020. Nossa lição da escola dominical desta manhã tem o tema O Cristão e o Sofrimento, Ansiedade e Depressão. Nosso texto básico está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O sofrimento, ele atormenta a existência humana, afeta as pessoas física, emocionalmente e espiritualmente. Qualquer que seja o seu grau e a sua origem, quando se torna prolongado, traz prejuízos ainda maiores. Atinge justos e injustos, inocentes e culpados. Uma democracia que não entra na cabeça de muita gente. Como pode alguém bom e justo passar por dificuldades a ponto de absorver tanta coisa grave? Outros são mais rigorosos. Como esse tipo de desgraça pode ter chegado à minha vida? O que fiz para merecer? Verdadeiramente, um dos grandes motivos pelos quais muitos cristãos veem a sua fé enfraquecer assustadoramente é o sofrimento. Para muitos, as tempestades que chegam não podem fazer parte do cotidiano de um servo de Deus. Simplesmente acreditam que o Senhor jamais permitiria, conforme seu amor e poder, que um dos seus filhos passasse por alguma necessidade ou fatalidade. Isso tem sido a causa de muitas crises emocionais e espirituais. Praticamente todos os dias recebemos notícias ruins de nossos irmãos. Isso quando não somos nós mesmos os portadores dela. A grande verdade é que mesmo não querendo ou provocando, o sofrimento chega, faz parte da vida, e uma reação muito natural diante de um fato desagradável se chama tristeza. Não temos como não ficarmos abatidos quando um desastre acontece, quando pessoas nos desapontam, quando nossos planos não se concretizam, quando nossos sonhos viram pesadelos, quando o exame traz a informação da chegada de uma doença, quando o desemprego nos alcança e outras mazelas mais. Somando-se a isto, vem o cansaço oriundo da correria do dia a dia. Corremos tanto e muitas vezes sequer sabemos o porquê ou para onde. Apenas nos vemos acelerados como loucos para darmos contas da agenda. Tudo isso tem uma consequência, faz a gente sofrer. Tal sofrimento não apenas nos afeta, mas mexe com a família, com a energia, nos relacionamentos, com o desempenho profissional, com o dinamismo nos estudos e com a dedicação a Deus e à igreja. Em muitos casos a tristeza é passageira. Logo, devido aos ajustes e às ajudas, a pessoa consegue se restabelecer e dar prosseguimento à vida. Em outros, essa tristeza demora muito a passar, prolongando e, na maioria das vezes, agravando os sintomas. Tais sintomas podem ser chamados de ansiedade e de depressão. Primeiro tópico, um sofrimento chamado ansiedade. De acordo com o site significados.com, ansiedade é um estado psíquico ou apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Segundo sua etimologia, significa angústia que sufoca. É apontada até certo ponto como um comportamento natural do ser humano que o ajuda a reagir ou se adaptar a situações como medo ou expectativa. Porém, pode se tornar uma doença quando chega a valores extremos, especialmente quando se torna recorrente ao ponto de interferir no funcionamento saudável da vida de uma pessoa. Para tanto, é importante procurar tratamento. O quadro de ansiedade vem acompanhado por sintomas que podem ter origem interna ou externa.
interna por conta do desequilíbrio hormonal ou neurológico e externa por conta de circunstâncias negativas, tais como perdas, traumas, tensões ou decepções. As causas mais comuns da ansiedade enquanto doença são crises de pânico, fobia, perturbação obsessivo-compulsiva, estresse, depressão, psicoses e perturbação maníaco-depressiva. 2. Um sofrimento chamado depressão. Segundo o Dr. Drauzio Varela, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. A partir dessa definição, se torna muito importante aprender a distinguir a tristeza doentia da tristeza temporária, provocada pelas mazelas da vida, mas que são superadas. Diante das adversidades, as pessoas sem essa doença ficam tristes, se abatem, apresentam sintomas semelhantes, mas em pouco tempo conseguem ultrapassar tais dificuldades. Assim sendo, não podemos sair por aí achando que toda tristeza é depressão, assim como não podemos ignorar ou achar que é bobagem os sintomas demorados de tristeza das pessoas, especialmente daqueles com que temos intimidade e convívio constante. No quadro de depressão, a tristeza não dá descanso, mesmo que não exista uma causa relevante. O abatimento permanece praticamente o tempo todo, por muitos dias. Se apagam os interesses pelas coisas que davam prazer e satisfação, e a pessoa não consegue ver a possibilidade de se livrar dessa angústia. Ainda segundo Drauzio Varela, a depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leve, moderado e grave. É uma doença que não vê idade, pode atingir idosos, adultos, adolescentes e crianças. Terceiro tópico, um grande problema. Há quem diga que os sintomas da ansiedade e da depressão não passam de capricho, preguiça ou frescura. Pior são aqueles que acham que se trata de algum pecado escondido, algo que precisa ser conhecido e confessado. A ansiedade, a depressão e as doenças mentais são doenças físicas que inevitavelmente carregam muitos sintomas espirituais, mas isso não faz delas algo apenas espiritual. Por exemplo, uma pessoa com depressão, doença física, terá muita dificuldade de orar, ler a Bíblia ou ir à igreja. Ela terá a sua comunhão com Deus extremamente afetada, não por causa de um pecado, mas por causa de uma doença. Quando essa pessoa é tratada apenas com procedimentos espirituais, corre o risco de ver o seu quadro sendo agravado ainda mais. Ela precisa ser levada a um profissional para ser devidamente tratada, e Deus haverá de usar tanto médicos como medicamentos para que se conheça a sua cura. É lógico que Deus, com seu poder, pode curar qualquer pessoa de qualquer doença, mas precisamos entender que milagres instantâneos, semelhante ao realizado com o cego Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, são exceções e não regra. A questão é que a ansiedade patológica e a depressão são doenças muito sérias. O tratamento exige oração e visitas constantes aos especialistas, tais como os médicos, psiquiatras e psicólogos. A Bíblia nos deixa uma providência importante em relação a esse assunto. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, nós lemos, agora numa outra versão: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Podemos conversar com Deus sobre nossas aflições, decepções, mágoas e tristeza. Esse desabafo com Deus nos ajuda em muito a aliviar tudo isso.
Porém, nem todos conseguem ter essa consciência, ou mesmo fazer de sua oração um momento de refrigério para a alma. Para tanto, é preciso agir. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Estamos vivendo um tempo muito desafiador em relação a essas doenças. Por conta da rapidez nas informações, somos sabedores do crescente número de suas vítimas. Muitas delas encontram-se sentadas nos bancos de nossas igrejas ou fazendo parte da nossa família. Um passo importante é não ignorar os sintomas. Quando alguém se mostrar triste além do tempo, sem energia para fazer o que mais gosta, sem vontade de viver, é importante considerar com seriedade esses comportamentos. Faça o seguinte: primeiro passo, melhore sua observação em relação às pessoas mais próximas. Muitas vezes estamos próximos apenas geograficamente. É preciso um olhar mais atento e mais intencional. Muitos sinais são sutis e, se não tivermos uma observação mais criteriosa, eles passam despercebidos. Muitos sintomas da ansiedade e da depressão só são conhecidos na medida em que nos aproximamos, e isso não se dá apenas pelo fato de morarmos na mesma casa ou de frequentarmos os mesmos lugares, como igreja, escola, faculdade ou um clube. Esse passo mostra o quanto nosso coração está disposto a ajudar efetivamente as pessoas. Passo número 2. Mais do que observar, é preciso se aproximar e conversar a respeito. É importante estar mais junto das pessoas. Tem que chegar perto para conhecer o coração, deixando a pessoa falar e, sobretudo, respeitando sua condição e seus motivos. Não é o momento de questionar sobre os porquês das coisas, mas de emprestar os ouvidos, dar um abraço, apoiá-la em procurar ajuda e, se possível, investir no seu tempo em acompanhá-la nesse processo. Orar com ela e por ela também é um bom amparo. Se você tem passado pela depressão, se você tem sentido esses sintomas de ansiedade, de depressão, eu queria deixar algumas dicas que vão te ajudar a vencer a depressão e a ansiedade. Primeiro, confie em Deus. Ele promete que a tristeza passará. Acredite nisso. Lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trate dos sintomas físicos. Uma doença, uma má dieta ou falta de exercício físico podem causar e piorar a depressão. Tome conta do seu corpo. Procure ajuda. Procure um médico, um psicólogo, um terapeuta. Encontre um pastor ou líder que pode lhe ajudar na sua situação específica. Não se isole. Ter companhia pode ser difícil durante a depressão, mas faça o esforço. Amigos levantam o ânimo e confortam. Lá em Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Se ocupe, procure coisas para fazer, mesmo se são só atividades ou trabalhos pequenos. A mente ocupada tem menos tempo para ser negativa. Ore, peça ajuda a Deus, conte para Ele tudo o que você está passando. Com Deus você pode ser completamente honesto e Ele ainda lhe vai amar. Leia a Bíblia. Tente ler um salmo por dia. Você pode até fazer do salmo sua oração. Mude seu pensamento. Se obrigue a vencer as coisas, se obrigue a pensar em coisas positivas e agradeça a Deus por elas. Não deixe a depressão vencer. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento.
Eu quero finalizar essa lição de hoje com o Salmo 40, versículo 1 ao 4, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa lição de hoje, ó Deus, pela tua palavra que nos conforta, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, à vida de cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, esta mensagem, essa lição da Escola Dominical de hoje, que se essa pessoa tem passado por momentos de ansiedade, de depressão, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja fortalecendo a vida, Deus, desta pessoa, esteja tocando o coração dela, ó Deus, e que o Senhor possa levantar, ó Deus, irmãos, ó Pai, para consolar essa pessoa, para ajudar, ó Deus, essa pessoa a superar essa dificuldade, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que a depressão, que a ansiedade são doenças, ó Deus, que afetam o nosso organismo, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos dando a cura, ó Deus, e que possamos, ó Deus, tomar as decisões certas, ó Deus, para vencer esses desafios. E que nosso pensamento, ó Deus, esteja sempre com o Senhor, confiante, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e te pedimos a tua proteção sobre a vida de cada irmão, ó Deus, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, de cada família, ó Deus, e que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.